Você já parou para pensar como a calma de Jesus transformava as situações mais caóticas? Em um mundo repleto de pressões, onde somos constantemente bombardeados por desafios e distrações, o poder da calma que Jesus demonstrava pode parecer quase inatingível. Mas e se eu lhe disser que os ensinamentos dele sobre a calma não apenas eram aplicáveis no seu tempo, mas são exatamente o que precisamos para viver em paz hoje? A vida de Jesus foi marcada por momentos de profunda serenidade, mesmo diante das maiores adversidades. E cada um desses momentos nos ensina algo fundamental sobre como enfrentar o caos sem perder a paz interior. Neste vídeo, vamos explorar como Jesus nos mostrou que a verdadeira força vem da calma e como podemos aplicar esses ensinamentos nas situações mais complicadas da nossa vida. Mas é o último ensinamento, é o mais importante de todos. Então, fique até o final e descubra o que torna esse último ensinamento tão crucial para a nossa vida e para encontrar o poder da calma que todos buscamos. Número 1. A calma no caos. Jesus, dormindo durante a tempestade. Você já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, cercado por problemas e ansiedades, sem saber para onde correr? Parece que quanto mais tentamos resolver as coisas, mais elas se complicam. É nesse momento que a maioria de nós começa a perder o controle. A ansiedade toma conta e a calmaria parece uma realidade distante. A vida moderna é cheia de incertezas, de pressões externas que nos deixam à beira do esgotamento, como um barco prestes a afundar. Mas é exatamente nesses momentos que os ensinamentos de Jesus sobre a calma se tornam essenciais, oferecendo uma nova perspectiva, uma maneira de enfrentar o caos sem sermos consumidos por ele. Em um dos episódios mais icônicos dos evangelhos, encontramos Jesus e seus discípulos no meio de uma tempestade feroz, enquanto cruzavam o mar da Galileia. A tempestade era tão violenta que as ondas ameaçavam virar o barco, enchendo-o de água, enquanto os discípulos, desesperados, tentavam controlar a situação. Em meio ao pânico, onde estava Jesus? Ele estava dormindo profundamente. Essa imagem, por si só, é desconcertante. Como alguém pode dormir no meio de uma tempestade? Não é o que todos nós faríamos. A maioria de nós estaria como os discípulos lutando para manter o controle, correndo de um lado para o outro, tentando consertar o incontrolável. Mas Jesus, com sua calma extraordinária, dormia. Os discípulos, vendo a situação, não conseguiam entender. Eles correram até Jesus, acordando-o com pressa, dizendo: Mestre, não te importa que morramos? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38. E é nesse ponto que a verdadeira lição começa. Jesus se levanta, olha para a tempestade e, com apenas uma palavra, a acalma. Silêncio. Acalme-se. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39. Em um instante, o vento cessou e o mar se tornou calmo como nunca antes. O caos exterior foi substituído por uma paz avassaladora, mas essa não era a verdadeira lição. O foco dessa história não está na capacidade de Jesus de acalmar a tempestade física, mas sim na sua calma interior, que era imperturbável desde o início. O que Jesus queria ensinar aos discípulos não era simplesmente sobre sua capacidade de controlar a natureza, mas sobre a importância de cultivar a calma interior, mesmo nas situações mais desesperadoras. Quando Jesus perguntou a eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Ele estava apontando para algo muito mais profundo. A verdadeira tempestade não estava no mar, mas dentro dos corações dos discípulos. E é isso que Jesus nos ensina com seu exemplo. A verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas do estado do nosso coração. Imagine o impacto disso na sua vida. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas circunstâncias, acreditando que a paz só virá quando os problemas forem resolvidos. Mas Jesus nos mostra o contrário. A paz começa dentro de nós, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. E isso não é uma promessa de que as tempestades não virão, mas sim
de que podemos enfrentá-las com uma calma inabalável, confiando que Deus está no controle. A tempestade pode estar ao nosso redor, mas ela não precisa estar dentro de nós. Jesus nos convida a confiar, a repousar em Deus, assim como ele descansava no barco. Essa é uma calma que vem da fé, da certeza de que, por mais feroz que seja a tempestade, Deus nunca perde o controle. É por isso que Jesus podia dormir tranquilamente enquanto os ventos uivavam. Ele sabia que, no tempo certo, tudo estaria sob controle. O mesmo se aplica a nós. Quando confiamos em Deus, a calma deixa de ser uma resposta circunstancial e passa a ser um estado constante, uma escolha de fé. Ao refletir sobre isso, a lição que Jesus nos deixa é clara. A calma é um ato de fé. Não é sobre ignorar os problemas, mas sim sobre confiar que, mesmo no meio deles, Deus está presente. Ele não nos abandona na tempestade. Ele está ao nosso lado, nos ensinando a confiar e a manter a paz interior, independentemente do que acontece ao redor. Número 2. O silêncio de Jesus diante das acusações. Imagine-se em uma situação onde você é falsamente acusado. Seu instinto imediato é se defender, provar que está certo, mostrar aos outros que são eles os errados. Agora pense no quanto isso gera ansiedade, como o coração acelera, a mente se agita, e cada palavra pronunciada só aumenta a tensão. É um cenário familiar para muitos de nós, momentos em que somos injustiçados e nos sentimos compelidos a lutar pela nossa verdade. Agora, compare essa reação ao comportamento de Jesus durante seu julgamento diante de Pilatos. Ele, que tinha toda a verdade ao seu lado, permaneceu em silêncio. Ele, que poderia facilmente ter provado sua inocência e exposto as mentiras dos acusadores, escolheu o caminho do silêncio e da calma. Quando Jesus foi levado perante Pilatos, ele já havia sido traído, humilhado e violentamente maltratado. O clima era de hostilidade total, com multidões gritando por sua crucificação. No entanto, diante de todas as acusações que lhe foram feitas, Jesus não se defendeu. Ele permaneceu em silêncio, recusando-se a responder, mesmo quando Pilatos, impressionado com seu comportamento, o questionou diretamente. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 14. Esse momento revela uma profundidade de calma interior que vai além da compreensão humana comum. Como alguém pode permanecer em silêncio quando sua vida está em risco? Como alguém pode escolher a serenidade quando todas as evidências estão contra ele? A resposta está na fé absoluta de Jesus no plano de Deus. Ele sabia que o propósito de sua vida não dependia das acusações ou das decisões de Pilatos. Sua missão era maior do que qualquer julgamento humano e, por isso, ele não precisava se defender. Jesus confiava que a justiça divina prevaleceria, mesmo quando a justiça terrena falhava. Esse ensinamento se aplica diretamente à nossa vida cotidiana. Muitas vezes, enfrentamos acusações injustas, mal-entendidos e julgamentos precipitados. Nossa tendência é reagir rapidamente, buscando nos justificar, como se nosso valor dependesse da opinião dos outros. No entanto, Jesus nos mostra um caminho diferente, o poder do silêncio. Há momentos em que a defesa mais poderosa que podemos ter é o silêncio, a confiança de que Deus vê o que os outros não veem. Assim como Jesus, não precisamos provar nossa inocência a todo momento. Às vezes, o silêncio é a maior demonstração de força, porque ele reflete uma paz interior inabalável. Quando mantemos essa calma, estamos praticando a confiança. Confiamos que no tempo certo a verdade prevalecerá. Confiamos que Deus está agindo, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas. Isso não significa que devemos aceitar tudo de forma passiva, ou que nunca devemos nos defender. Mas significa que, quando nossa confiança está em Deus, podemos escolher nossos momentos com sabedoria, sabendo que nossa identidade não depende da aprovação ou condenação dos outros. Jesus, ao escolher o silêncio, também demonstrou que nem todas as batalhas precisam ser travadas com palavras.
Ele sabia que seu silêncio falava mais do que qualquer defesa verbal poderia falar. E o impacto foi profundo. Pilatos, um homem acostumado a interrogatórios e julgamentos, ficou impressionado com essa calma. O silêncio de Jesus transmitiu uma confiança que desarmou o poder humano, uma serenidade que confundiu até mesmo o governador romano. Esse ensinamento nos desafia a repensar nossa reação diante das adversidades. O que aconteceria se, em vez de sempre nos justificarmos, abraçássemos o silêncio como um sinal de fé? Se, ao invés de tentar controlar todas as narrativas sobre nós, confiássemos que Deus conhece a verdade? Ao fazer isso, estaríamos não apenas imitando o exemplo de Jesus, mas também permitindo que a calma transforme nossa forma de viver e lidar com os desafios. O silêncio de Jesus não era vazio, mas cheio de significado. Era um silêncio que dizia: minha confiança está em algo maior. Era um silêncio que, paradoxalmente, falava sobre o poder da fé e da serenidade. Número 3. Calma em momentos de injustiça. Quantas vezes você já se sentiu impotente diante das injustiças do mundo? Talvez você tenha presenciado algo errado, algo que fere o seu senso de justiça, mas a pressão para seguir em frente e não se envolver é grande. O que fazemos nesses momentos revela muito sobre o que carregamos em nosso interior. Será que estamos agindo com a calma e a compaixão que Jesus nos ensinou? A parábola do bom samaritano é um exemplo profundo de como a calma, aliada ao amor, nos impulsiona a agir de maneira contrária à indiferença em um mundo injusto e apressado. A história é conhecida. Um homem judeu, ferido e à beira da morte, foi ignorado por um sacerdote e um levita, ambos religiosos que, movidos pela pressa e por suas próprias justificações internas, seguiram em frente. Eles não queriam se envolver, não queriam ser atrasados em suas missões. E quem poderia culpá-los? Era uma estrada perigosa e talvez aquele homem já estivesse morto. Contudo, o samaritano, que segundo a cultura da época deveria ser o menos inclinado a ajudar, foi aquele que demonstrou calma e compaixão. Ele não apenas parou, mas também cuidou do homem com seus próprios recursos e tempo, mostrando que a calma em momentos de injustiça não é passividade, mas uma ação deliberada de misericórdia. A reação do samaritano nos ensina uma lição fundamental. A verdadeira calma é ativa. Ele poderia ter seguido em frente, ignorado o problema e evitado a dificuldade. Mas o que fez foi exatamente o oposto. Ele interrompeu sua jornada, colocou-se em risco e ofereceu tempo e recursos para ajudar alguém que, pela lógica social, não merecia sua atenção. É essa calma, essa pausa na pressa, que nos permite enxergar o outro como um ser humano digno de cuidado e compaixão. No contexto da nossa vida cotidiana, essa parábola nos desafia a fazer o mesmo. Vivemos em um mundo onde somos constantemente pressionados a seguir em frente, a priorizar nossos próprios interesses e a nos esquivar dos problemas dos outros. Mas o exemplo de Jesus nos mostra que a verdadeira calma nos capacita a parar e ajudar. Não se trata apenas de um sentimento de paz interior, mas de uma escolha de agir com compaixão em um mundo que constantemente nos incentiva à indiferença. Jesus conclui a parábola perguntando: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 36. A resposta é óbvia, mas o impacto dessa resposta vai além. Não é apenas sobre quem ajudou, mas sobre o fato de que a ajuda veio de alguém que, aos olhos da sociedade, era improvável. Esse detalhe nos ensina que a calma e a compaixão não dependem de nossa posição social, religião ou status, mas sim de nossa disposição interior de sermos guiados pela graça de Deus. Essa calma ativa é algo que podemos aplicar em nosso dia a dia. Quando vemos uma injustiça acontecendo, seja no ambiente de trabalho, em casa ou na sociedade, a tentação é seguir em frente, como os dois primeiros homens da parábola. A pressa, o medo de se envolver ou até a racionalização de que não é o nosso problema nos paralisa. Mas Jesus nos desafia a fazer diferente, a parar e agir com amor. A calma verdadeira nos dá essa coragem.
Ela nos permite enxergar que, mesmo em situações de injustiça, ainda podemos ser instrumentos de compaixão e mudança. Assim como o samaritano não hesitou em colocar suas mãos na ferida do homem, também somos chamados a agir de forma concreta, sem pressa, sem medo. A calma nos permite ter a clareza necessária para enxergar o sofrimento do outro e agir com misericórdia. Isso não significa resolver todos os problemas do mundo, mas significa estar disponível para ajudar quando somos chamados, mesmo quando isso exige sacrifício. Portanto, a parábola do bom samaritano nos ensina que a calma não é apenas uma resposta emocional, mas uma escolha moral e espiritual. É um ato de fé que nos leva a agir, mesmo diante da injustiça e da dor. E ao fazermos isso, seguimos o exemplo de Jesus, que nos ensinou que a verdadeira paz e a verdadeira calma vêm da disposição de amar, independentemente das circunstâncias. Número 4. O poder da calma na oração solitária de Jesus. Já reparou como o silêncio pode ser desconfortável para muitos de nós? Vivemos em um mundo barulhento, onde o tempo parece correr em um ritmo frenético, e nos acostumamos a estar sempre cercados por ruídos, informações e distrações. Para muitos, a ideia de se retirar para um lugar solitário em silêncio parece até uma fuga ou perda de tempo. Mas para Jesus, esses momentos de solidão e oração eram essenciais. Ele sabia que a verdadeira paz não se encontra no meio da correria, mas no silêncio, onde podemos nos reconectar com Deus e com nós mesmos. Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus frequentemente se afastando das multidões para orar em lugares desertos e solitários. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, lemos: "Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava." A palavra-chave aqui é retirava-se, no plural. Isso significa que essa prática não era ocasional, mas habitual. Jesus, o Filho de Deus, que tinha uma missão tão importante e tão pouco tempo para cumpri-la, sempre priorizava momentos de calma em oração. Ele sabia que a força para realizar o que era necessário vinha da sua comunhão tranquila com o Pai. O que podemos aprender com essa prática de Jesus? Primeiro, que a calma que buscamos não virá automaticamente em meio ao caos. Precisamos fazer uma escolha deliberada de nos retirar, de nos desconectar do barulho ao nosso redor, para encontrar o silêncio que nos nutre espiritualmente. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossas rotinas diárias, responsabilidades e problemas que esquecemos de parar. E é nesse esquecimento que nossa paz interior começa a se desgastar. A oração solitária de Jesus também nos ensina que a verdadeira calma não é apenas a ausência de ruídos externos, mas um estado de serenidade interna. Quando Jesus se retirava para orar, ele não estava apenas em busca de silêncio físico, mas de uma conexão profunda e íntima com Deus. Essa conexão é o que nos permite enfrentar as tempestades da vida com paz. É o que fortalece nosso espírito e nos dá clareza para tomar decisões e lidar com os desafios. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, vemos outro exemplo poderoso desse hábito de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele não esperava a correria do dia começar para buscar a calma. Ele se antecipava ao caos, buscando a quietude da manhã, antes que as demandas do mundo viessem à tona. Esse exemplo é um convite para que também façamos o mesmo. Separar momentos intencionais, longe das distrações, para estar em oração e meditação. Mas o que torna esses momentos de oração solitária tão poderosos? Quando nos retiramos para orar em silêncio, estamos criando um espaço onde Deus pode falar conosco de forma mais clara. No silêncio, sem as interferências externas, nossas preocupações e ansiedades perdem o poder que têm sobre nós. A oração solitária nos leva a uma introspecção profunda, onde podemos reconhecer nossas fraquezas, medos e também a presença fortalecedora de Deus. É nesse espaço que encontramos calma, porque é nesse espaço que nos lembramos de quem Deus é e de quem somos nele. A vida moderna nos empurra para a constante atividade. E com isso, muitas vezes,
sacrificamos nossa espiritualidade em nome da produtividade. No entanto, o exemplo de Jesus nos mostra que a verdadeira produtividade espiritual vem da calma, da quietude. Ele nos ensina que não podemos ser realmente eficazes no mundo se não cultivarmos momentos de serenidade com Deus. A oração solitária não é um escape da realidade, mas uma preparação para enfrentá-la com sabedoria e força. Quando nos retiramos como Jesus fez, podemos enxergar com mais clareza o que realmente importa. A correria da vida nos faz perder o foco e nos distrai com problemas menores. Mas, na calma da oração, nossas prioridades se alinham com as de Deus. Conseguimos discernir melhor o que é essencial e o que é passageiro. E essa é uma lição que podemos aplicar todos os dias. A calma não é um luxo, mas uma necessidade. É nela que nos reencontramos, que renovamos nossas forças e que nos capacitamos para continuar nossa jornada de fé. A prática da oração solitária, então, é um caminho para a paz interior, para a calma que não depende das circunstâncias. É na tranquilidade da presença de Deus que podemos restaurar nossas energias espirituais e enfrentar o mundo com uma confiança que vem de dentro. Número 5. A calma em meio ao sofrimento. Já parou para pensar no tipo de força interior que é necessária para enfrentar o sofrimento com calma? Na nossa natureza humana, a dor nos desestabiliza e o instinto de lutar contra ela se torna quase inevitável. Mas quando olhamos para o exemplo de Jesus na cruz, vemos uma demonstração extraordinária de serenidade em meio ao maior sofrimento que alguém poderia suportar. A crucificação não foi apenas um evento físico doloroso, mas um momento de intensa angústia espiritual e emocional. Mesmo assim, Jesus permaneceu calmo, demonstrando que a verdadeira paz não se perde, mesmo quando estamos imersos na dor. Quando Jesus foi crucificado, ele não apenas suportou a dor física dos cravos, mas também a humilhação e o desprezo daqueles ao seu redor. Soldados zombavam dele, as multidões gritavam, e até mesmo os 2 ladrões crucificados ao seu lado o insultavam. Em meio a esse caos de violência e rejeição, Jesus proferiu palavras que ainda ecoam como um exemplo máximo de calma e perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Essas palavras revelam uma paz interior que transcende qualquer circunstância externa. A capacidade de Jesus de manter a calma em meio a uma situação de extremo sofrimento nos ensina uma lição profunda. A calma não é uma negação da realidade, mas uma aceitação plena de que, mesmo nas piores circunstâncias, Deus ainda está presente. Enquanto estava na cruz, Jesus sabia que seu sofrimento tinha um propósito maior. Ele confiava no plano de Deus, mesmo quando a dor parecia insuportável. Esse tipo de calma vem de uma confiança inabalável no amor e no controle soberano de Deus, que nos sustenta nos momentos mais sombrios. Essa lição nos desafia em nossas próprias vidas. Como reagimos quando enfrentamos sofrimento? Muitas vezes, a dor nos leva à desesperança, à raiva ou ao desespero. Tentamos fugir dela ou resistimos a todo custo, acreditando que o sofrimento é o fim. No entanto, Jesus nos mostra que, mesmo na dor, podemos encontrar uma paz que nos fortalece. Ele nos ensina que, quando entregamos nosso sofrimento a Deus, podemos passar por ele com uma serenidade que confunde o mundo. Não é que a dor desapareça, mas que a presença de Deus nela nos dá forças para suportar e transcender. Em outro momento crucial na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Esse clamor revela a profundidade de sua angústia, mas também sua humanidade. Mesmo sentindo o peso do abandono, ele permaneceu firme. Isso nos ensina que a calma não é a ausência de emoção ou dor, mas a capacidade de continuar confiando, mesmo quando tudo parece escuro. A verdadeira serenidade não nega o sofrimento, mas o abraça com a certeza de que Deus está presente mesmo no silêncio.
O sofrimento de Jesus na cruz também nos mostra que a calma em meio à dor não é uma atitude passiva. Ele não estava simplesmente aceitando seu destino de forma resignada, mas cumprindo ativamente sua missão. A calma de Jesus era uma expressão de sua entrega total à vontade de Deus. Ele sabia que sua morte não era o fim, mas o começo de algo muito maior. A ressurreição estava por vir e, com ela, a vitória sobre o pecado e a morte. A calma de Jesus na cruz era uma calma fundamentada na esperança. Esse é o tipo de calma que somos chamados a cultivar em nossa caminhada cristã. Não é uma calma superficial, que desaparece quando as coisas se tornam difíceis, mas uma paz que vem da profunda convicção de que, em Cristo, já vencemos. O apóstolo Paulo expressa isso em Romanos capítulo 8, versículo 18, pois considero que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Jesus, na cruz, nos mostrou que a dor pode ser suportada quando temos uma visão clara do propósito eterno de Deus. Portanto, a calma que Jesus demonstrou na cruz nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar paz. Essa paz não vem de circunstâncias externas, mas de uma fé inabalável no amor e no propósito de Deus. É uma calma que nos fortalece, nos sustenta e nos dá esperança, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Assim como Jesus encontrou serenidade na cruz, somos convidados a buscar essa mesma calma em nossa própria vida, confiando que Deus está trabalhando em todas as coisas, mesmo no sofrimento. Número 6. A paciência e a calma com os discípulos. Quantas vezes você já se sentiu frustrado por não ser compreendido, ou por alguém ao seu redor não corresponder às suas expectativas? Na nossa convivência diária, é fácil perder a calma quando os outros parecem não entender o que estamos tentando transmitir. Agora, imagine a paciência que Jesus teve que demonstrar continuamente com seus discípulos, homens imperfeitos, cheios de falhas e dúvidas, que nem sempre compreendiam suas palavras e muitas vezes falhavam em seus próprios compromissos. Mesmo assim, em cada situação, Jesus respondia com uma calma inabalável, uma paciência que só pode ser explicada por um amor profundo e transformador. Ao longo dos evangelhos, vemos muitos momentos em que os discípulos simplesmente não conseguiam captar a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 9, temos um exemplo claro. Filipe, após anos ao lado de Jesus, pede para ver o Pai. A resposta de Jesus, embora corretiva, é cheia de paciência e calma. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não grita, não desiste de Filipe, nem expressa frustração. Em vez disso, Jesus responde com calma, mostrando que paciência é parte essencial do amor. Essa atitude de Jesus nos ensina algo fundamental sobre como devemos lidar com as falhas e limitações dos outros. A verdadeira calma nasce do amor. Quando somos movidos por um amor genuíno, conseguimos olhar para as falhas das pessoas com uma perspectiva diferente. Em vez de reagirmos com impaciência ou frustração, aprendemos a esperar, a guiar e a corrigir com gentileza. A paciência de Jesus não significa que ele nunca corrigiu seus discípulos, mas que suas correções sempre vinham de um lugar de cuidado, não de raiva ou impaciência. Esse tipo de calma é particularmente importante nas relações que temos com aqueles que estão próximos a nós, seja na família, no trabalho ou na igreja. Quantas vezes ficamos irritados com as falhas dos outros, esquecendo-nos de que nós mesmos somos falhos. Jesus, o único que poderia se queixar com justiça, nunca perdeu a calma com seus discípulos. Ele entendia que o crescimento deles era um processo, que a transformação espiritual leva tempo e que a paciência é parte desse processo. Em nossas próprias vidas, somos desafiados a praticar essa paciência, reconhecendo que, assim como os discípulos, todos estão em constante aprendizado. Em Marcos, capítulo 9, versículo 33, vemos um outro exemplo de como Jesus lidava com a imaturidade de seus discípulos. Eles estavam discutindo entre si sobre quem seria o maior no reino dos céus.
Novamente, Jesus não os repreende com dureza, mas os ensina com calma, usando uma criança como exemplo para mostrar que, no reino de Deus, a grandeza está em ser humilde. A calma de Jesus transformava momentos de conflito em oportunidades de ensino, e isso é algo que podemos aplicar em nosso cotidiano. Quando enfrentamos situações de incompreensão ou frustração, podemos escolher transformar esses momentos em oportunidades para cultivar a paciência e o amor. A paciência que Jesus demonstrava com seus discípulos também nos ensina sobre o tempo divino. Muitas vezes, queremos resultados rápidos, tanto em nossas vidas quanto nas vidas dos outros. Mas o reino de Deus não opera segundo o nosso cronograma. Jesus sabia que o crescimento espiritual dos discípulos seria gradual e, em vez de exigir uma mudança instantânea, ele os acompanhou, guiando-os passo a passo. Essa paciência é um reflexo da calma que vem da confiança no tempo de Deus, sabendo que cada pessoa tem seu próprio ritmo de crescimento e transformação. Essa lição nos desafia a olhar para as pessoas ao nosso redor com mais compaixão. Assim como Jesus foi paciente com seus discípulos, somos chamados a ser pacientes com aqueles que ainda estão aprendendo, que ainda estão em processo. Em vez de exigir perfeição imediata, podemos oferecer compreensão, apoio e, acima de tudo, amor. E ao fazermos isso, demonstramos a mesma calma que Jesus mostrou. Uma calma que reflete a certeza de que Deus está trabalhando na vida de cada um, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Portanto, a paciência e a calma de Jesus com seus discípulos nos ensinam que o amor verdadeiro não desiste. Ele espera, ele corrige com gentileza e ele confia no processo de crescimento. Essa calma é um reflexo da confiança que temos em Deus, de que Ele está no controle de tudo, incluindo o tempo que leva para cada pessoa amadurecer espiritualmente. Assim como Jesus nunca desistiu de seus discípulos, somos chamados a ter a mesma paciência com os outros e também conosco mesmos, sabendo que Deus está sempre nos guiando com seu amor e paciência infinitos. Número 7. Enfrentando as provocações com serenidade. Imagine estar em uma situação onde todos ao seu redor estão prontos para te atacar. As palavras são afiadas, o ambiente tenso e a expectativa de um confronto é iminente. Muitas vezes, somos levados a reagir impulsivamente em momentos assim, movidos pela raiva ou pela pressão. Agora pense em Jesus no episódio da mulher adúltera. Ele foi confrontado com uma situação carregada de provocação e julgamento, onde os líderes religiosos o colocaram em uma armadilha moral e legal. No entanto, a calma de Jesus diante dessa armadilha nos oferece uma poderosa lição sobre serenidade em meio à provocação. A cena descrita no Evangelho de João, capítulo 8, é intensa. Os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério diante de Jesus, não porque buscavam justiça, mas porque queriam colocá-lo em uma posição de conflito. A lei de Moisés exigia que tal pecado fosse punido com apedrejamento, mas se Jesus aprovasse a execução, ele seria visto como insensível e cruel pelos seguidores que o viam como um mestre de misericórdia. Por outro lado, se ele perdoasse a mulher, estaria desobedecendo a lei. Era uma armadilha clara e todos esperavam ansiosamente sua resposta. No entanto, Jesus, em vez de reagir com pressa ou com palavras duras, abaixou-se e começou a escrever no chão com o dedo, sem dizer uma única palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6. Esse ato de abaixar-se e escrever no chão foi, por si só, uma manifestação impressionante de calma. Jesus não se sentiu pressionado a responder imediatamente. Ele não deixou que a tensão da situação o controlasse. Ao contrário, ele tomou seu tempo, deixando que o silêncio falasse por si. A calma de Jesus desmontou a agressividade dos seus acusadores. Eles, que esperavam uma resposta direta, foram confrontados com o silêncio e a serenidade. Ao abaixar-se, Jesus fez com que todos se desarmassem. É como se ele dissesse, sem palavras, que não seria levado pelo ritmo da provocação, mas pelo ritmo da graça. Quando finalmente falou,
Suas palavras foram de uma sabedoria desconcertante. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Jesus não negou a lei, nem contradisse o que estava escrito. Ele apenas trouxe à tona uma verdade maior. Todos, sem exceção, são pecadores. Com essa simples afirmação, ele transformou um momento de confronto em um momento de reflexão pessoal. E um por um, os acusadores foram embora, começando pelos mais velhos. Essa cena nos ensina que a calma diante da provocação é mais poderosa do que qualquer resposta impulsiva. Quando confrontados, nossa tendência natural é defender-nos, justificar nossas ações ou atacar de volta. Mas Jesus nos mostra que, às vezes, o silêncio e a serenidade têm um impacto muito maior do que qualquer argumento. A serenidade que Jesus demonstrou não apenas protegeu a mulher da execução, mas também transformou o ambiente. O que era um cenário de condenação tornou-se um espaço de graça e reflexão. A provocação faz parte da nossa vida diária. No trabalho, nas redes sociais, em casa, sempre haverá momentos em que seremos desafiados, em que as pessoas tentarão nos puxar para discussões e confrontos. Mas, assim como Jesus demonstrou, a verdadeira força está em não ser arrastado pela tempestade emocional ao nosso redor. A calma nos dá o poder de transformar uma situação de tensão em uma oportunidade de paz. Essa história também nos ensina que, muitas vezes, as provocações que enfrentamos são armadilhas não apenas para nos desestabilizar, mas para testar nossa fé, nosso caráter e nossa sabedoria. Ao mantermos a calma, mostramos que não estamos à mercê das circunstâncias ou dos outros, mas que somos guiados por uma paz interior que vem de Deus. Quando confiamos nele, podemos responder às provocações com serenidade, sabendo que ele está no controle. Além disso, o episódio da mulher adúltera é um lembrete poderoso de que a calma nos permite enxergar além do óbvio. Enquanto os fariseus viam apenas o pecado da mulher e buscavam sua punição, Jesus viu a pessoa por trás do erro. Ele olhou além da lei e enxergou a alma. E é exatamente essa perspectiva que a calma nos oferece. A habilidade de olhar além das provocações e enxergar a verdade com clareza. Jesus termina sua interação com a mulher com uma frase que encapsula o espírito da graça: "Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais." Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Sua calma trouxe não apenas uma mudança no ambiente, mas uma oportunidade de transformação para aquela mulher. Da mesma forma, quando enfrentamos provocações com serenidade, não apenas evitamos o conflito, mas também criamos espaço para que a graça e a transformação se manifestem. A provocação não precisa ser um convite ao caos. Como Jesus nos ensinou, podemos escolher responder com calma, com serenidade e, acima de tudo, com a sabedoria que vem de Deus. Número 8. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vivemos em um mundo onde o cansaço se tornou uma constante. As exigências diárias parecem infinitas. Trabalho, família, responsabilidades e, muitas vezes, a sensação de que nunca fazemos o suficiente. Quantas vezes você já se sentiu esgotado, sem forças para continuar, carregando o peso do mundo nos ombros? Essa é a realidade de muitos, presos em um ciclo de ansiedade e estresse. Em meio a essa realidade, as palavras de Jesus ressoam como um bálsamo para a alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Essa declaração de Jesus não é apenas um convite para os aflitos da época, mas para todos nós, hoje. É como se Jesus estivesse falando diretamente a você, conhecendo a profundidade do seu cansaço, das suas lutas diárias e da pressão que você sente. Ele não ignora o peso que você carrega, mas oferece uma solução que vai além de qualquer alívio temporário que o mundo possa proporcionar. O que ele oferece é uma paz interior, uma tranquilidade que só pode ser encontrada nele. Essa calma não se trata apenas de um descanso físico, mas de um descanso profundo.
uma libertação emocional e espiritual. Jesus continua seu convite dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. O que Jesus oferece aqui é algo completamente contrário ao que o mundo nos ensina. O mundo nos diz que precisamos trabalhar mais, ser mais eficientes, correr atrás de mais metas. Mas Jesus oferece um jugo suave, uma maneira de viver que não nos sobrecarrega, mas que alivia o peso da existência. Ao aceitar o convite de Jesus, somos convidados a entregar nossos fardos. Isso pode parecer simples, mas para muitos é um grande desafio. Estamos tão acostumados a carregar tudo sozinhos, a tentar resolver tudo com nossas próprias forças, que nos esquecemos de que não fomos feitos para carregar esse peso sozinhos. A calma que Jesus oferece começa quando entendemos que podemos soltar esse fardo, que Ele está ao nosso lado, pronto para caminhar conosco, aliviando nossas cargas. Esse convite à tranquilidade é um chamado à confiança. Quando Jesus nos diz para ir até Ele, Ele não está pedindo que resolvamos nossos problemas antes de nos aproximarmos. Ele nos pede para vir como estamos, cansados, sobrecarregados, talvez até desesperados, e confiar que Ele é suficiente para nos dar o alívio que tanto buscamos. Esse alívio não significa que todos os problemas desaparecerão, mas significa que não estaremos mais sozinhos no meio deles. Ele nos dá força e paz para enfrentarmos as tempestades com uma nova perspectiva. A imagem do jugo suave que Jesus usa é particularmente significativa. No tempo de Jesus, um jugo era um instrumento colocado sobre bois para arar a terra, e era sempre feito para ser carregado por dois animais juntos. Quando Jesus fala de seu jugo, Ele está nos convidando a caminhar lado a lado com Ele. Ele não nos pede para carregar sozinhos o peso da vida, mas para caminhar com Ele, que suaviza esse peso. Ao aceitar o convite de Jesus, estamos dizendo que não precisamos mais lutar sozinhos, que podemos confiar em sua força para nos sustentar. Essa tranquilidade que Jesus oferece também nos ensina a viver com mais leveza. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a corresponder às expectativas de outros, da sociedade ou até de nós mesmos. Mas Jesus nos ensina que sua maneira de viver não é sobre pressões externas, mas sobre a paz que vem de saber quem somos em Deus. Quando vivemos segundo esse princípio, as preocupações do mundo começam a perder o poder que tem sobre nós. Encontramos calma em saber que, independentemente das circunstâncias, nossa identidade e nosso valor estão seguros em Cristo. O convite de Jesus não é apenas para um momento específico, mas para toda uma maneira de viver. Ele nos chama a viver em um estado contínuo de calma, onde o caos do mundo não consegue nos tirar do centro. Essa calma é fruto de uma confiança inabalável em Deus, que está presente em cada momento, cuidando de cada detalhe. Quando aceitamos o convite de Jesus, descobrimos que, mesmo em meio às pressões e desafios da vida, podemos viver com tranquilidade, sabendo que não estamos sozinhos. Portanto, esse chamado à tranquilidade é um convite para que deixemos de lutar contra o peso do mundo com nossas próprias forças. Jesus nos oferece um descanso que vai além do físico. É um descanso para a alma, uma paz que acalma nossas preocupações mais profundas. Ele nos convida a confiar nele, a andar ao seu lado e a experimentar uma vida onde a calma e a serenidade não são apenas momentos fugazes, mas uma realidade constante, independentemente das tempestades que possam vir. Número 9. A calma diante das decisões importantes. Quantas vezes nos sentimos ansiosos ou pressionados ao tomar decisões importantes? A escolha certa parece nos escapar e a pressão do tempo e das consequências nos faz agir impulsivamente. Em uma sociedade onde a rapidez é valorizada e a indecisão é vista como fraqueza, somos tentados a acreditar que agir com calma significa perder oportunidades. No entanto, o exemplo de Jesus ao escolher seus discípulos nos ensina uma poderosa lição.
A verdadeira sabedoria vem da calma e da paciência diante de decisões importantes, e a melhor maneira de decidir é buscando a direção de Deus. Quando chegou o momento de Jesus escolher aqueles que seriam seus seguidores mais próximos, ele não se apressou, mesmo sabendo da importância daquela decisão. Em vez de agir impulsivamente, ele retirou-se para um lugar tranquilo e passou a noite em oração. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Antes de tomar uma decisão tão crucial, Jesus buscou a calma da solidão e a orientação do Pai. Esse episódio nos ensina que, por mais urgentes ou importantes que sejam as decisões que enfrentamos, há sabedoria em parar, refletir e buscar a orientação de Deus. A calma de Jesus ao escolher os apóstolos nos mostra que a pressa não deve guiar nossas escolhas. Ele sabia que essa decisão teria um impacto duradouro no futuro do seu ministério, e por isso a tratou com a seriedade que merecia. Não fez escolhas com base em aparências ou pressões externas, mas com base na quietude da oração e na certeza de que Deus estava guiando cada passo. Esse exemplo também nos desafia a questionar como estamos tomando nossas próprias decisões. Em vez de sermos guiados pelo medo ou pela ansiedade de errar, somos chamados a confiar que Deus está no controle. Muitas vezes, a ansiedade em tomar decisões rápidas vem da nossa própria insegurança, da crença de que tudo depende de nós. Mas Jesus nos mostra que, quando confiamos a Deus nossas escolhas, encontramos uma calma que nos permite ver com clareza. Não se trata de uma passividade, mas de uma disposição a esperar o tempo certo, sem ceder à pressa. Além disso, a maneira como Jesus escolheu seus discípulos nos ensina que a calma nos permite ver além das aparências. Muitos dos que Jesus escolheu não eram, aos olhos do mundo, as melhores opções. Pescadores, coletores de impostos e pessoas comuns formaram o grupo dos 12. No entanto, Jesus não foi guiado pelo que os outros pensavam ser o melhor. Sua calma interior, alimentada pela oração, permitiu que ele visse o potencial onde outros viam apenas falhas. A calma nos dá discernimento para enxergar além das expectativas humanas e confiar no propósito divino. Essa lição é particularmente valiosa quando pensamos nas decisões que moldam nossas vidas, escolhas de carreira, relacionamentos, mudanças importantes. Muitas vezes, as pressões externas nos empurram a agir rapidamente, a tomar decisões que parecem urgentes. Mas Jesus nos lembra que as escolhas mais importantes merecem tempo, reflexão e oração. Não precisamos nos apressar. Na calma da comunhão com Deus, encontramos a sabedoria necessária para escolher o caminho certo. Outro ponto importante a ser destacado é que, ao passar a noite inteira em oração, Jesus mostrou que a verdadeira calma não vem apenas de se afastar fisicamente do mundo, mas de se conectar espiritualmente com o Pai. Ele não buscou apenas um momento de descanso ou reflexão, mas de profunda comunhão com Deus. Isso nos ensina que a calma verdadeira não é simplesmente uma questão de controlar nossas emoções ou encontrar um espaço de silêncio, mas de buscar ativamente a presença de Deus em nossas decisões. Essa prática de Jesus nos desafia a incorporar a oração em nossas próprias decisões. Muitas vezes, estamos tão focados em resolver as questões com nossa própria sabedoria que nos esquecemos de que Deus está à disposição, pronto para nos guiar. A oração não é apenas um recurso em tempos de crise, mas deve ser uma parte constante de nossa vida, especialmente diante de decisões importantes. É na calma da oração que nossas mentes se abrem para a direção divina, e é nessa direção que encontramos a paz necessária para agir com confiança. Portanto, a calma diante das decisões importantes, como Jesus nos mostra, não é uma hesitação ou fraqueza, mas um reflexo de nossa confiança em Deus. Ao buscar a orientação divina antes de tomar grandes decisões, nos posicionamos para agir com sabedoria e clareza. Essa calma nos protege da impulsividade, da pressa e do medo,
permitindo que nossas escolhas sejam guiadas por um propósito maior. E assim, como Jesus, podemos enfrentar as decisões da vida com serenidade, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando em cada passo. Número 10. Bem-aventurados os pacificadores. Em um mundo cheio de conflitos, onde o barulho da discórdia e da violência parece ser constante, a paz tornou-se um bem raro. Somos constantemente confrontados por divisões, seja nas relações pessoais, na política ou até mesmo em discussões triviais do dia a dia. Parece que, muitas vezes, as pessoas preferem erguer muros ao invés de construir pontes. Mas, em meio a esse cenário, Jesus nos deixou um dos seus ensinamentos mais profundos durante o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Essa afirmação de Jesus não é apenas uma bênção para aqueles que buscam a paz, mas um chamado ativo para cada um de nós. Ele não disse, bem-aventurados os que gostam de paz, ou bem-aventurados os que evitam conflitos. Jesus foi claro ao dizer pacificadores, o que significa que ser um pacificador é uma ação deliberada, uma escolha ativa de trazer a calma e a reconciliação onde há conflito. Ser pacificador é, em essência, escolher a calma quando o caos tenta dominar. Mas o que realmente significa ser um pacificador? Isso não implica simplesmente evitar confrontos ou permanecer neutro em meio a discussões. Ser pacificador, à luz dos ensinamentos de Jesus, é intervir com sabedoria e graça, promovendo a reconciliação e a cura. Os pacificadores são aqueles que trazem harmonia onde há discórdia, não através da força, mas com a calma que vem de uma confiança inabalável em Deus. Eles são aqueles que, em vez de alimentar as chamas do conflito, preferem apagar o fogo com palavras de sabedoria, de mansidão e de amor. Essa postura é desafiadora porque vai contra a nossa natureza humana. Quando confrontados, nossa primeira reação é, muitas vezes, defender-nos ou revidar. Mas Jesus nos convida a uma forma de viver que transcende as reações impulsivas. A calma que ele promove no Sermão da Montanha é uma calma que transforma. Ele nos desafia a sermos agentes dessa transformação, aqueles que, diante da discórdia, não amplificam o conflito, mas trazem a reconciliação, não por força ou imposição, mas pela presença de Deus que acalma tempestades. Ser pacificador também envolve a disposição de escutar. Muitas vezes, os conflitos se agravam porque ninguém se permite ouvir o outro. No calor das emoções, perdemos a habilidade de compreender e resolver. Jesus, em sua calma inabalável, sempre tinha tempo para escutar, até mesmo aqueles que vinham com intenções desonestas. Sua serenidade abria espaço para diálogos transformadores. Da mesma forma, somos chamados a escutar com paciência e discernimento, reconhecendo que, muitas vezes, a solução para um conflito começa com uma simples atitude de abertura para o outro. O Sermão da Montanha também nos lembra que ser pacificador é uma manifestação direta de quem somos em Deus. Quando escolhemos a paz, refletimos a própria natureza de Deus. É por isso que Jesus disse que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. Essa identidade de filhos de Deus não vem apenas por sabermos quem somos, mas por vivermos de acordo com essa identidade. Quando promovemos a paz, estamos agindo como Deus age, com graça, misericórdia e amor. Estamos trazendo o reino de Deus para a terra através de nossas ações. No entanto, ser pacificador não significa que sempre evitaremos o conflito ou que seremos bem recebidos em todas as situações. Jesus, o príncipe da paz, foi frequentemente rejeitado e até mesmo crucificado. Mas sua vida nos mostra que, mesmo quando a paz parece difícil de alcançar, nossa missão de sermos pacificadores permanece. Não estamos buscando a paz superficial que agrada a todos, mas a paz verdadeira que reconcilia as pessoas com Deus e com os outros. Essa paz é profunda e duradoura, mas muitas vezes exigirá de nós coragem para enfrentarmos a resistência com serenidade. Ser pacificador, portanto,
é um chamado à maturidade espiritual. É entender que a calma é mais poderosa que o caos, que a reconciliação é mais difícil, mas mais gratificante do que a separação. E que em todas as situações, Deus está nos capacitando para sermos instrumentos de sua paz. A calma que Jesus nos oferece não é passiva, mas ativa. É uma força que transforma ambientes, cura relacionamentos e, no fim, nos identifica como verdadeiros filhos de Deus. Jesus, ao proclamar essa bem-aventurança, nos deu a chave para viver em harmonia com os outros. Ele nos mostrou que a verdadeira força não está em ganhar discussões, mas em criar espaços de reconciliação. Ser pacificador é ser como ele. É escolher a calma quando o mundo escolhe o conflito. É trazer cura onde há feridas. E ao fazermos isso, somos chamados verdadeiramente filhos de Deus, aqueles que refletem a paz divina em um mundo desesperado por tranquilidade. Número 11. A calma no olhar de Jesus para as crianças. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a correr atrás de objetivos, status e realizações, é fácil perder de vista o que realmente importa. Estamos sempre ocupados, sempre tentando fazer mais, e muitas vezes esquecemos de pausar para enxergar o valor nas coisas simples. É nesse contexto que uma das atitudes mais profundas de Jesus nos desafia: sua calma e seu carinho ao lidar com as crianças. Em um ambiente onde os discípulos tentavam afastá-las, achando que Jesus tinha coisas mais importantes para fazer, ele as acolheu com um olhar de amor e tranquilidade. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Essa cena é um convite para refletirmos sobre a nossa própria relação com a simplicidade e a inocência. Em um mundo que valoriza tanto o fazer, Jesus nos ensina que há uma profundidade inigualável no ser. Quando olhou para as crianças, ele não viu interrupções ou distrações. Ele viu a essência pura da fé e da confiança, qualidades que os adultos, muitas vezes, perdem no decorrer da vida. A calma de Jesus ao se relacionar com as crianças é uma lição sobre a importância de desacelerar e valorizar as pequenas coisas, aquelas que verdadeiramente refletem a natureza do reino de Deus. Esse momento nos mostra que Jesus, apesar de estar constantemente rodeado por multidões e compromissos, nunca deixou que a pressa ou a urgência roubassem a sua calma. Ele sempre tinha tempo para as crianças, não porque elas fossem importantes aos olhos do mundo, mas porque, aos olhos de Deus, elas representavam a pureza da fé. Isso nos desafia a rever como estamos priorizando nosso tempo e nossa atenção. Será que estamos tão ocupados com nossas próprias ambições que esquecemos de valorizar as coisas simples e puras que nos rodeiam? A interação de Jesus com as crianças também nos ensina sobre o valor da calma na criação de conexões genuínas. As crianças não se impressionam com status ou poder. Elas se conectam com a autenticidade. Ao acolhê-las, Jesus mostrou que a verdadeira liderança e autoridade não vem de uma postura imponente ou de um comportamento apressado, mas de uma disposição tranquila e amorosa de acolher os outros como eles são. Esse gesto nos ensina que, para sermos verdadeiramente grandes no reino de Deus, precisamos cultivar a calma para receber as pessoas com o mesmo amor incondicional com que ele recebeu as crianças. O gesto de Jesus, ao abraçar e abençoar as crianças, revela o quanto a calma nos ajuda a enxergar o valor das pessoas ao nosso redor. Em vez de ver as crianças como inconvenientes ou pequenos demais para o reino, ele as viu como exemplos de como devemos viver nossa fé. A simplicidade com que as crianças confiam e amam é um modelo que Jesus exaltou. Quando vivemos apressados, cheios de preocupações e ansiedades, perdemos essa qualidade de fé infantil, que simplesmente confia em Deus, sem complicações ou questionamentos. Essa calma de Jesus nos desafia a refletir. Estamos dispostos a parar em meio à correria da vida para olhar com amor para aqueles que o mundo ignora? Estamos prontos para valorizar o que parece pequeno, o que parece simples, mas que, aos olhos de Deus,
é essencial. O mundo nos ensina a correr atrás de grandezas, mas Jesus nos ensina a abraçar a pureza da vida que é frequentemente encontrada nas coisas mais humildes, como o sorriso de uma criança ou a confiança inabalável de alguém que depende totalmente de Deus. O que Jesus nos revela com esse gesto também é que para encontrarmos a calma em nossas vidas, precisamos aprender a confiar como uma criança. As crianças não estão preocupadas com o amanhã, elas vivem o presente com uma confiança natural de que serão cuidadas. A calma de Jesus ao lidar com elas reflete essa verdade espiritual. A confiança em Deus nos liberta da ansiedade e nos permite viver com uma serenidade que só a fé pode proporcionar. Quando confiamos como crianças, aprendemos a descansar na presença de Deus, sabendo que Ele cuida de cada detalhe. Assim como Jesus fez, somos chamados a viver com calma, a não permitir que a agitação do mundo roube a nossa capacidade de ver a beleza no simples, no cotidiano. As crianças, para Jesus, eram um lembrete constante de que o reino de Deus pertence àqueles que têm um coração puro e uma fé genuína. Acolher essa verdade em nosso coração significa desacelerar, significa aprender a confiar mais e a preocupar-se menos, significa valorizar os momentos de simplicidade e estar presente de verdade para aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Essa calma, esse olhar de amor e paciência para com as crianças, é algo que todos nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Jesus nos chama a acolher os outros com a mesma tranquilidade, a nos aproximarmos de Deus com a mesma confiança e a viver com o coração livre das preocupações que tantas vezes nos sobrecarregam. Ser como uma criança no reino de Deus é, em última análise, viver com a calma e a confiança de que estamos seguros nas mãos de um Pai que nunca nos abandona. Número 12. O perdão como ato de calma. Perdoar nunca é fácil, e quanto mais profundamente somos feridos, mais difícil se torna abrir o coração para o perdão. A raiva, a mágoa e o desejo de vingança muitas vezes tomam conta de nós, bloqueando qualquer tentativa de reconciliação. No entanto, quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão, ele provavelmente pensava em um limite aceitável, uma quantidade razoável de vezes. Mas a resposta de Jesus foi revolucionária. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 22. Com essas palavras, Jesus redefiniu o perdão, não como um ato isolado, mas como uma postura contínua de calma e compaixão. Ao dizer 70 vezes 7, Jesus não estava simplesmente estabelecendo um número literal. Ele estava apontando para a necessidade de um coração que perdoa repetidamente, sem contabilizar os erros do outro. Essa atitude de perdão constante só pode ser alcançada por meio de uma calma interior, uma confiança plena de que o perdão é o caminho para a paz verdadeira. Não se trata de esquecer a ofensa ou fingir que ela não aconteceu, mas de liberar o peso da mágoa e do ressentimento, confiando que a justiça final pertence a Deus. Perdoar repetidamente exige uma serenidade que vai contra o instinto humano de autoproteção. Muitas vezes, resistimos ao perdão porque acreditamos que isso nos torna vulneráveis, que estamos permitindo que o outro vença ou nos machuque novamente. Mas o que Jesus nos ensina é que o perdão, na verdade, nos liberta. Ele nos tira do ciclo de raiva e vingança que nos aprisiona, devolvendo-nos a calma e a paz interior que só podem ser encontradas quando soltamos o peso do rancor. Quando Jesus instruiu seus discípulos a perdoar dessa maneira, ele sabia o quanto isso seria difícil. É por isso que o ato de perdoar está profundamente ligado à fé. A calma necessária para perdoar não vem de nós mesmos, mas da confiança em Deus. Ao perdoar, entregamos o controle a Ele, acreditando que, independentemente da gravidade da ofensa, Ele está no controle de tudo. Essa confiança gera a serenidade necessária para liberar a mágoa e evitar que o ressentimento tome conta de nossos corações. Além disso, o perdão contínuo reflete o caráter de Deus. Em sua infinita calma,
Ele nos perdoa repetidas vezes, sem limites. Assim como Ele nos perdoa 70 vezes 7, somos chamados a fazer o mesmo com os outros. Essa prática constante de perdoar não apenas restaura nossos relacionamentos, mas também nos transforma. Cada vez que perdoamos, nos aproximamos mais do coração de Deus, que é rico em misericórdia e lento para se irar. Salmo 103, versículo 8. Ser capaz de perdoar repetidamente exige uma mudança profunda em nossa forma de enxergar o outro. Em vez de vê-lo como um adversário, começamos a vê-lo como um irmão, alguém que, assim como nós, também falha e também precisa de graça. Jesus nos ensina que o perdão é uma atitude de humildade. Reconhecemos que, assim como queremos ser perdoados por Deus, também devemos estender essa mesma graça aos que nos ofenderam. Essa humildade nos traz calma, pois nos liberta do fardo de carregar as ofensas alheias. A calma do perdão também nos permite romper o ciclo de dor. Quando não perdoamos, acabamos perpetuando o sofrimento, revivendo constantemente a ofensa em nossa mente e coração. No entanto, quando escolhemos perdoar, liberamos essa carga e permitimos que a paz de Deus encha o nosso ser. Não significa que esquecemos a dor, mas que ela já não tem poder sobre nós. O perdão é, portanto, um caminho de cura, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Jesus nos mostrou o poder transformador do perdão, mesmo nas situações mais extremas. Quando ele estava na cruz, em meio à dor física e emocional, suas palavras foram de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esse exemplo final de perdão revela a profundidade da calma de Jesus, que mesmo em meio ao sofrimento, escolheu liberar o peso da mágoa e entregar tudo nas mãos do Pai. Se ele, que foi injustamente condenado e crucificado, pôde perdoar, quanto mais nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão, como um ato de calma, nos desafia a ir além do que é confortável. Ele nos pede que abramos mão de nosso desejo de retribuição e que, em vez disso, ofereçamos amor e misericórdia. Isso não significa que aceitamos a injustiça ou que permitimos que o mal continue, mas que escolhemos confiar em Deus para lidar com a situação de forma justa. Ao fazer isso, encontramos uma paz interior que o mundo não pode oferecer, uma paz que vem de saber que, ao perdoar, estamos seguindo os passos de Jesus e vivendo de acordo com o seu coração. Assim, o ensinamento de Jesus de perdoar 70 vezes 7 nos chama a viver com uma calma que transcende as ofensas, uma calma que reflete a confiança no poder transformador do amor e da graça. Esse perdão constante não é fácil, mas é libertador. Ele nos ensina que quando perdoamos não estamos apenas abençoando o outro, mas também libertando a nós mesmos para viver na plenitude da paz de Deus. Número 13. Não vos inquieteis com o amanhã. Em tempos de incerteza, quando tudo parece fora de controle e o futuro se desenha como um grande ponto de interrogação, a ansiedade se torna uma companhia constante para muitos de nós. As preocupações com o que pode acontecer amanhã, com o que não podemos prever ou controlar, nos consomem. É como se estivéssemos sempre à beira de algo maior, algo que ameaça nos desestabilizar. É nesse contexto que as palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, nos trazem um consolo profundo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Essa afirmação vai contra tudo o que somos ensinados a fazer em uma sociedade que valoriza o planejamento e a antecipação. Somos incentivados a prever o futuro, a garantir que estamos sempre prontos para o que pode vir. Mas, na realidade, essa busca por controle frequentemente gera mais ansiedade do que paz. Jesus, no entanto, nos convida a adotar uma postura diferente, uma atitude de calma e confiança no cuidado de Deus. Ele não está dizendo que devemos ser irresponsáveis ou ignorar nossas obrigações, mas que precisamos aprender a entregar o controle do que está fora de nossas mãos. Não vos inquieteis.
É um chamado para nos libertarmos do fardo de tentar controlar o que não está ao nosso alcance. Jesus nos lembra que a ansiedade é uma reação natural quando tentamos carregar o peso do futuro sozinhos, mas Ele nos oferece uma alternativa: confiar que Deus já está no controle de cada detalhe, tanto do presente quanto do futuro. Essa confiança traz calma, não porque sabemos exatamente o que acontecerá, mas porque sabemos que, qualquer que seja o cenário, Deus está conosco. A ansiedade muitas vezes nasce da nossa tentativa de antecipar todas as variáveis, de garantir que nada dará errado. Mas o ensinamento de Jesus é claro: o futuro pertence a Deus, e nós não somos chamados a viver na antecipação constante do que virá. Ao contrário, somos chamados a viver o presente, a nos concentrar no que está diante de nós, confiando que o amanhã será cuidado por aquele que conhece todas as coisas. Essa calma diante da incerteza é uma prova de fé, uma demonstração de que acreditamos de fato que Deus cuida de nós. Jesus usa uma metáfora simples, mas poderosa, para ilustrar essa lição. No mesmo sermão, ele fala sobre os lírios do campo e as aves do céu. Eles não trabalham nem se preocupam, mas são cuidados por Deus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Com isso, Jesus nos lembra que se Deus cuida até mesmo das pequenas criaturas da natureza, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos. Essa metáfora não é uma negação da necessidade de trabalhar ou planejar, mas um lembrete de que, por mais que façamos, o resultado final não está em nossas mãos. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que é incontrolável, mas, assim como os lírios florescem sem esforço e as aves encontram alimento sem armazenar, somos convidados a confiar no cuidado constante de Deus. A calma que Jesus nos oferece é a paz que vem de saber que não estamos sozinhos em nossas preocupações. Deus está ativamente trabalhando em nosso favor. Quando vivemos com essa calma, focados no presente e confiando no cuidado de Deus para o futuro, experimentamos uma liberdade interior. A ansiedade perde o seu poder, porque deixamos de tentar prever e controlar o que não podemos. Essa atitude de confiança também transforma a maneira como enfrentamos os desafios diários. Em vez de sermos consumidos pelo medo do que pode acontecer amanhã, aprendemos a lidar com o que está diante de nós, um dia de cada vez, sabendo que cada dia traz suas próprias lutas e suas próprias provisões. Jesus termina essa passagem com a frase: basta a cada dia o seu mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Com isso, ele nos lembra que o dia de hoje já tem seus próprios desafios e que não precisamos carregar o peso adicional do amanhã. A calma vem quando aceitamos o fato de que o amanhã é uma responsabilidade de Deus e não nossa. Nossa tarefa é viver o presente com fé, com confiança de que, seja o que for que o amanhã trouxer, Ele estará lá, nos guiando e cuidando de nós. Essa confiança no cuidado de Deus nos ensina que a verdadeira paz não é encontrada em tentar controlar o futuro, mas em viver plenamente o presente, confiando no amor de Deus. Ao praticarmos essa confiança, encontramos a calma que nos permite enfrentar a vida com coragem e serenidade. A ansiedade não desaparece magicamente, mas perde seu poder sobre nós quando aprendemos a descansar na certeza de que Deus, o Criador de todas as coisas, está no controle. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, é um convite à liberdade. Jesus nos oferece uma vida livre das correntes da preocupação constante, uma vida onde a calma é cultivada por meio da confiança em Deus. Cada dia tem seu próprio mal, mas também tem suas próprias bênçãos. E quando aprendemos a confiar plenamente no cuidado de Deus, descobrimos que podemos enfrentar o que quer que venha com uma paz inabalável, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, cuidando de cada detalhe do nosso caminho. Número 14. A minha paz vos dou. Em um mundo onde a paz é constantemente ameaçada, seja por conflitos externos
ou tempestades internas, a promessa de paz de Jesus se destaca como um dos seus maiores presentes para nós. Ele nos deixou uma paz que não pode ser comparada com o que o mundo oferece, algo que vai além da ausência de conflitos. Jesus, em suas últimas palavras antes de enfrentar a crucificação, confortou seus discípulos com uma promessa cheia de poder. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Essa paz que Jesus oferece é uma calma interior que ultrapassa as circunstâncias, um estado de serenidade que só pode ser alcançado através dele. A paz que o mundo oferece é passageira, condicional. Está geralmente ligada a momentos de conforto ou à ausência de problemas. Mas a paz que Jesus nos dá é diferente. Ela permanece mesmo no meio das maiores adversidades. Essa calma interior não depende das circunstâncias externas, mas da certeza da presença de Deus em nossas vidas. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam grandes desafios e provações, mas ele lhes garantiu que sua paz seria suficiente para sustentá-los. É essa mesma paz que ele nos oferece hoje, uma calma que nos permite atravessar as tempestades da vida com confiança. O que torna essa paz tão especial é que ela vem diretamente de Jesus, o Príncipe da Paz. Ele a oferece como um dom, algo que não podemos ganhar ou criar por nós mesmos. Quando recebemos essa paz, ela se torna um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Em um mundo cheio de medo e incertezas, a calma daqueles que confiam em Jesus é um sinal visível da presença de Deus. As pessoas podem ver, através de nossa serenidade, que nossa confiança não está no que é passageiro, mas em algo eterno e inabalável. Essa calma é um testemunho porque desafia a lógica humana. Como é possível permanecer em paz quando o mundo ao nosso redor está desmoronando? A resposta está naquilo que Jesus nos prometeu. Não se turbe o vosso coração. O coração do discípulo de Cristo não precisa se abalar, porque está fundamentado em algo maior do que os desafios desta vida. O medo e a ansiedade não precisam ditar nossas ações, pois estamos seguros na paz de Cristo. Essa paz não apenas nos fortalece, mas também serve como um farol para aqueles que estão perdidos em meio ao caos. Viver com a paz de Jesus é um ato de fé. Significa confiar que Ele está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de ordem. E é essa confiança que gera calma. Quando sabemos que Deus está no comando, podemos relaxar e enfrentar os desafios de forma diferente. Não se trata de negar os problemas ou fingir que eles não existem, mas de encará-los com a certeza de que não estamos sozinhos. A paz que Jesus nos oferece não é uma promessa de que nunca teremos dificuldades, mas sim uma garantia de que, em meio às dificuldades, Ele estará conosco, nos dando a força e a serenidade necessárias. Essa paz também transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. Quando vivemos em paz, nos tornamos agentes de paz. A calma que recebemos de Cristo nos capacita a espalhar essa mesma calma para aqueles ao nosso redor. Em vez de sermos propagadores de medo ou de conflito, nos tornamos canais da paz de Deus. Jesus nos chama a sermos pacificadores. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. E isso só é possível quando vivemos em sua paz. Quando permitimos que a paz de Cristo reine em nossos corações, ela transborda para nossas palavras, ações e relacionamentos. Além disso, a paz que Jesus nos dá não é frágil. Ela não pode ser quebrada pelas circunstâncias, porque não depende delas. Muitos buscam a paz em bens materiais, no sucesso ou no reconhecimento dos outros, mas essa paz é ilusória. A paz de Cristo, por outro lado, é imutável, porque está enraizada na sua presença. É essa paz que nos permite descansar, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em tumulto. Ela nos dá força para seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas, porque sabemos que Deus está conosco em cada passo do caminho. A promessa de Jesus de que nossa paz não deve ser perturbada é também um lembrete
de que podemos escolher essa paz diariamente. As preocupações e os medos da vida continuarão a aparecer, mas temos a escolha de entregar essas preocupações a Deus e permitir que sua paz governe nosso coração. Quando nos agarramos à paz de Cristo, estamos demonstrando nossa confiança nele, e essa confiança é uma das maiores testemunhas que podemos dar ao mundo. Mostramos que nossa fé não é apenas teórica, mas prática, enraizada na realidade da presença de Deus em nossas vidas. Portanto, a paz que Jesus nos oferece é mais do que um sentimento momentâneo. Ela é um estado de ser, uma calma profunda que transforma nossa maneira de viver e de lidar com os desafios da vida. Essa paz é um testemunho vivo da obra de Deus em nós, e quando a abraçamos, ela se torna um sinal visível para o mundo de que há algo maior e mais poderoso do que as circunstâncias ao nosso redor. A paz de Cristo é o nosso maior tesouro, uma fonte inesgotável de força e serenidade e um testemunho constante de sua presença em nossas vidas. Número 15. A calma no deserto, Jesus resistindo às tentações. A vida muitas vezes nos coloca em situações desafiadoras, onde somos confrontados com escolhas difíceis e tentações que testam nossa força interior. É nesses momentos que a calma e a clareza espiritual se tornam essenciais. Uma das histórias mais poderosas que exemplifica essa resistência serena diante das provações é a de Jesus no deserto. Após ser batizado e antes de começar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Em meio à fome, ao cansaço e ao isolamento, Jesus demonstrou uma calma inabalável, mostrando que, mesmo nas situações mais adversas, é possível resistir às tentações com serenidade. No deserto, o diabo se aproximou de Jesus em seu momento de maior fraqueza física, oferecendo soluções rápidas e aparentemente atraentes. Ele tentou Jesus com a promessa de poder, provisão e reconhecimento, tentando instigá-lo a agir por seus próprios interesses. No entanto, em cada tentação, Jesus respondeu com firmeza e tranquilidade, utilizando as Escrituras como sua arma. Ele não se apressou a debater ou se defender com agressividade, mas com a calma que vem da confiança absoluta em Deus, disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Essa calma de Jesus diante das tentações nos ensina algo fundamental. A verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em responder com sabedoria. O deserto é uma metáfora para os momentos de provação em nossa própria vida, onde as tentações surgem nos momentos de vulnerabilidade. Assim como Jesus, também somos tentados a buscar atalhos, a escolher o caminho mais fácil, ou a agir de maneira contrária aos princípios que sabemos serem corretos. No entanto, a calma que Jesus demonstrou nos desafia a confiar que não precisamos ceder às pressões momentâneas. O que torna a calma de Jesus tão extraordinária é que, mesmo estando fisicamente exausto, ele estava espiritualmente fortalecido. O jejum e o tempo de solitude no deserto não foram momentos de fraqueza, mas de preparação. Jesus sabia que suas respostas não vinham de suas próprias forças, mas da palavra de Deus. Essa confiança plena no Pai é o que lhe permitiu manter a serenidade, mesmo quando confrontado com as tentações mais astutas. Ele sabia que, por mais atraentes que fossem as ofertas do diabo, havia algo maior e mais duradouro: a vontade de Deus. Essa mesma calma está disponível para nós, quando nos enraizamos na palavra de Deus e nos preparamos espiritualmente para os desafios da vida. Jesus não reagiu às tentações com pânico ou desespero, porque ele tinha a certeza de que seu propósito estava em algo maior do que as satisfações imediatas. Essa lição nos chama a refletir sobre nossas próprias respostas às tentações e dificuldades. Quando somos pressionados a agir de forma contrária à nossa fé, podemos nos lembrar do exemplo de Jesus e encontrar calma na certeza de que a obediência a Deus
sempre nos trará paz e vitória, independentemente das circunstâncias. Outra lição importante que tiramos dessa história é que a calma não significa inação ou passividade. Quando Jesus foi tentado a transformar pedras em pão, ele poderia ter usado seu poder para resolver a fome imediata, mas escolheu o caminho da fidelidade. A calma de Jesus foi uma calma ativa, uma escolha deliberada de confiar em Deus, mesmo quando a solução parecia estar ao seu alcance. Em nossa própria vida, muitas vezes somos tentados a resolver as coisas com nossas próprias mãos, sem esperar a direção de Deus. No entanto, assim como Jesus, somos chamados a agir com calma e paciência, sabendo que a fidelidade no presente trará frutos duradouros. Além disso, o deserto nos ensina que as tentações muitas vezes surgem quando estamos isolados ou nos sentindo vulneráveis. O diabo se aproximou de Jesus quando ele estava sozinho, sem apoio humano e fisicamente esgotado. Essa é uma realidade para todos nós. Os momentos de solidão e fraqueza são muitas vezes os momentos em que somos mais tentados. Mas a calma de Jesus nos mostra que mesmo nessas situações, não estamos realmente sozinhos. A presença de Deus está conosco e é na sua palavra que encontramos a força para resistir e perseverar. Jesus terminou suas tentativas no deserto vitorioso e anjos vieram servi-lo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11. Esse final nos mostra que, quando resistimos às tentações com calma e confiança em Deus, Ele nos fortalece e nos recompensa com sua presença e cuidado. A calma que Jesus demonstrou foi uma calma que veio da fé, da preparação espiritual e da confiança no propósito de Deus para a sua vida. Esse é o tipo de calma que todos nós podemos cultivar quando escolhemos depender de Deus, em vez de nos rendermos às pressões imediatas. Portanto, o deserto não é apenas um lugar de tentação, mas também de crescimento espiritual. Jesus nos ensina que a calma diante das tentações não é algo que surge automaticamente, mas que vem de uma vida enraizada na palavra de Deus. Quando nos dedicamos a conhecer e confiar em Deus, encontramos a serenidade necessária para enfrentar os momentos de provação com coragem e sabedoria. E assim como Jesus saiu do deserto fortalecido, também podemos encontrar força e renovação quando escolhemos a calma em meio às dificuldades da vida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que os ensinamentos de Jesus sobre o poder da calma tenham tocado seu coração e trazido uma nova perspectiva para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, convido você a explorar mais conteúdos no meu canal. Temos uma série de vídeos cheios de reflexões e ensinamentos valiosos que certamente vão agregar ainda mais à sua jornada de fé. Não deixe de conferir. E se você ainda não se inscreveu, faça parte dessa comunidade que busca crescer espiritualmente a cada dia. Mais uma vez, obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.